Olá, boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina sobre este prémio que acaba de vencer. Antes de qualquer coisa, muitos parabéns. Obrigado. E nós vamos conversar um bocadinho sobre a sua tese de doutoramento. O Ricardo é brasileiro, fez uma tese na Universidade de Aveiro e venceu o prémio científico Mário Quarta-Ingraça, que é uma parceria entre a Casa da América Latina e o Banco Santander, na categoria de Ciências Económicas e Empresariais, com uma tese que tem um nome longo e que eu vou passar a ler. É uma tese chamada Inovação e Gestão da Cadeia de Abastecimento, Estratégias, Capacidades e o Efeito do Alinhamento sobre o Desempenho das Empresas. Ora bem, precisamente porque estamos aqui na área das ciências económicas e empresariais, a sua tese precisamente tratou deste assunto e desta ideia de trabalhar em conjunto entre as empresas. E, portanto, queria que nos explicasse qual foi o seu ponto de partida e a que conclusão é que chegou. Pronto, muito bem. Pronto, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E pronto, queria registrar aqui a grande honra que foi receber esse prêmio, né? Que é e que eu digo isso que a minha de certa forma, o tema da minha tese e essa questão toda de colaboração tem muito a ver com o que a própria Casa da América Latina, esse objetivo, né, que a Casa da América Latina tem de promover esse intercâmbio e essa colaboração e tudo isso. Pronto, respondendo à pergunta. Pronto, o ponto de partida para a minha tese foi a importância que hoje tanto a inovação quanto a gestão das cadeias de abastecimento tem para as empresas. Ou seja, são duas áreas que hoje são fundamentais. A inovação, pronto, a empresa que não muda, que não se adapta aos novos desafios, ela tende a ficar para trás. E, por outro lado, a gestão das cadeias de abastecimento, que é a relação entre empresas, entre parceiros, entre fornecedores e clientes, né? Em toda uma cadeia, desde o início, desde a matéria-prima até o final, onde o produto é entregue ao cliente. Então, isso também tem uma complexidade muito grande e hoje cada vez mais importante, agora com questões como a pandemia e aquecimento global e tudo isso, tem ganho ainda mais importância para as empresas e também na literatura. Então, o ponto de partida foi a importância dessas duas áreas e nós quisemos entender como elas se relacionam. Quando nós olhamos para essa relação entre as duas áreas, tem duas formas de enxergar essa relação. A primeira é mais óbvia, mais simples, é como empresas parceiras criam essas parcerias para inovar. E a segunda forma de olhar para essa relação é como as duas áreas se interligam, né? Como elas como a inovação e a gestão da cadeia de abastecimento dentro de uma empresa, como esses dois processos, essas duas áreas se relacionam. Pronto. Então, como essa segunda abordagem é menos explorada na literatura, foi por aí que nós fomos. Nós quisemos entender como essas duas áreas se conversam, né, se falam dentro das empresas. E foi isso que nós fizemos. Nós chegamos à Para, conclusão. se calhar, ainda antes da conclusão, para nós percebermos, para o Ricardo Zimmermann chegar às conclusões das quais já nos vai falar, para fazer este estudo a que se propôs, analisou empresas concretas e as ditas cadeias de abastecimento, todas até chegar ao produto final e também a relação com a inovação. Como é que fez? Selecionou um número de empresas, falou com todos os parceiros da dita cadeia de abastecimento. Como é que foi feito esse estudo? Pronto, a nossa abordagem foi uma abordagem mais quantitativa, digamos assim. Nós desenvolvemos um questionário, né, com base nessas questões todas que nós queríamos entender, e distribuímos esse questionário para empresas no Brasil e em Portugal. E a partir desse processo de coleta de dados, nós tivemos respostas de 329 empresas dos dois países, e pronto, e empresas que estão
posicionadas em diferentes partes da cadeia, na verdade foi um pouco isso, né? Empresas que E de que áreas, empresas ligadas a que áreas? Foram empresas de manufatura, empresas industriais de diferentes setores. Então tivemos empresas tivemos uma ou duas empresas do setor aeronáutico, tivemos muitas empresas do setor automóvel e metalurgia e pronto, foi têxtil, né, alimentos. Isso também foi uma riqueza do trabalho, porque conseguimos depois comparar de certa forma um pouco como esses setores influenciam. Ou seja, escolheram empresas, Ricardo, que Manufatura, empresas industriais. Industriais e que precisamente trabalham com uma cadeia, digamos assim, não é? De produção. Não são empresas onde o produto final se faça de uma forma fácil, são empresas que, para chegar ao produto final, dependem de uma cadeia para trás, é isso? Estou a perceber bem? Exatamente, sim. São empresas que, pronto, é uma empresa, por exemplo, tivemos respostas de empresas do setor automóvel, tanto empresas que fazem mesmo o produto final, né, que montam o automóvel, quanto empresas que são fornecedoras e que desenvolvem componentes dos automóveis em uma outra parte da cadeia. Então, conseguimos, de certa forma, entender um pouco, né, como isso se passa em diferentes partes da cadeia. Falou em 329 empresas entre Brasil e 329 Portugal. Está distribuído equitativamente, mais ou menos, ou há mais portuguesas ou há mais brasileiras? Foram 150 empresas no Brasil e 179 em Portugal. Até está bem. Apesar de Portugal ser menor, teve um número claro, maior. até está muito bem representado. E também, pronto, eu estava aqui em Portugal. Eu, apesar, sou brasileiro, vim do Brasil, mas já estou em Portugal há 12 anos. E pronto, a minha esposa é portuguesa, tenho a minha vida toda em Portugal. Então, assim, hoje eu tenho um pouco mais de facilidade, mais contatos, até posso dizer, talvez em Portugal do que no Brasil. Então, pronto. Mas a ideia era entender a realidade dos dois países. Nós chegamos a fazer uma comparação, isso no nosso caso era muito importante, né, para entender se existiam diferenças significativas entre os dois países. E aqui teria consequências diferentes. Se houvessem diferenças significativas, nós teríamos obrigatoriamente separar um pouco esses dados e analisá-los em separado para ver o que acontece em cada país. E a nossa conclusão foi que não haviam diferenças significativas nesses pontos que nós analisamos, né? nas estratégias de gestão da cadeia de abastecimento e na forma como elas gerenciam a inovação. Então, foi bem interessante. Imagino que tenham escolhido essas duas, digamos, variáveis para estudar, porque precisamente elas se interligam de uma forma profissional e para atingir objetivos. O que eu quero dizer é que imagino que não se consiga melhorar a cadeia de produção sem estar atento à inovação, não é? Portanto, uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Foi também por isso? É por aí. E o contrário também acontece. Então, pronto, as empresas precisam inovar para melhorar, para desenvolver suas cadeias. E, por outro lado, elas precisam trabalhar muito bem as suas cadeias para ter a capacidade de inovar. E, então, tem uma relação próxima, uma relação de duas vias, podemos dizer, mas é uma relação que ainda podemos também afirmar que é pouco explorada, tanto na literatura quanto pelas empresas. Porque se nós vamos hoje, na maioria das empresas, elas sim consideram aquilo que os seus fornecedores fazem, elas tentam envolver seus fornecedores no desenvolvimento da inovação, né, do processo de inovação, mas, em geral, as empresas têm processos de desenvolvimento de produtos internos e de certa forma, isolados. Então, é uma oportunidade que existe hoje e nós quisemos também mostrar um pouco isso, é uma oportunidade muito grande para as empresas trabalharem essa relação e essa participação maior e mais efetiva com parceiros e clientes. Ou seja, alargar o âmbito, não é, das colaborações. Exatamente. E então, agora sim, podemos, se calhar, passar às conclusões. O que é que concluiu, Ricardo, quando estudou estas 329 empresas?
Pronto, o que nós vimos é que, consoante a estratégia de gestão da cadeia de abastecimento que as empresas adotam, essas estratégias podem ser mais, o que nós chamamos de mais estratégias Lean, que são aquelas estratégias que têm mais relação com eficiência, né? Com empresas, que normalmente empresas que trabalham num mercado que é mais competitivo e compete muito pelo custo, elas têm, normalmente as empresas têm um tipo de estratégia. E existe um outro tipo de estratégia, num outro lado, que são as estratégias que nós chamamos de Agile, são aquelas estratégias mais que as empresas adotam quando elas precisam ser mais inovadoras, quando elas precisam ter produtos novos, é um mercado que exige novidade, né, de certa forma. E o que nós identificamos é que, dependendo do tipo de estratégia que as empresas adotam, e elas podem ser tanto, dificilmente ela faz só uma ou só outra estratégia, né? É um pouco uma combinação entre as estratégias, mas dependendo de onde ela se posiciona no uso dessas estratégias, ela precisa de capacidades diferentes de inovação para que o desempenho seja favorecido. E o que nós estudamos foi tanto o desempenho da inovação, especificamente, como o desempenho mais geral dos negócios da empresa. E, então, a conclusão é essa, é que dependendo do tipo de estratégia que a empresa adota, ela precisa desenvolver capacidades diferentes. E também, dependendo do tipo de capacidades de inovação que a empresa tem, ela precisa, ou ela é favorecida pela adoção de uma outra estratégia. E foi nesse sentido que nós trabalhamos, né, para chegar a pronto, não existe uma receita, isso é muito importante que se diga, não há uma forma só de fazer, não existe uma estratégia melhor ou uma capacidade, né? Quando eu digo capacidade de inovação, são capacidades de aprender, capacidades de se relacionar, são diferentes. Não existe uma melhor que a outra. O que existe elas precisam ser o mais adaptáveis, o mais adaptadas possível à realidade da empresa em termos de ambiente interno e externo. Uhum. E receptivas à mudança, não é? E à inovação, naturalmente. Ricardo, estas conclusões que acaba de nos explicar e que se prendem com a relação importante entre as várias variáveis que apontou, concluída a tese, estas conclusões depois vão ter alguma aplicabilidade, ou seja, vocês vão sugerir às empresas que contactaram a adoção de medidas A, B ou C para melhorarem o seu desempenho, quer na área da inovação, quer na das cadeias dos produtos? Nós, com base na tese, nós, portanto, ao longo do percurso, né, da tese, nós tivemos uma série de publicações que de certa forma, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista mais da literatura, a tese foi muito divulgada, portanto, ela deu origem a um livro, a 5 artigos em revistas internacionais importantes, mais 2 capítulos de livros, mais algumas conferências, que eu não sei bem o número. Pronto, deu origem a algumas publicações. Nós temos contato, sim, tivemos contato com algumas empresas, mas como eu disse anteriormente, a nossa abordagem foi uma abordagem mais quantitativa. Então, as empresas que responderam, elas não, isso é uma questão até que passa até pela ética na investigação, elas não se identificam na resposta. Então, nós não podemos usar as respostas individualmente. Né? Para as contactar e sugerir abordagens específicas. Não é assim que funciona. Quando elas respondem, assim, o pré-requisito para que elas respondam, é o anonimato. É o anonimato, assim, então não é possível que nós contactemos individualmente cada. Mas pronto, alguns nos entraram em contato, pediram resultados, nós mandamos os resultados de uma forma geral para que eles tivessem esse retorno do que eles tinham, né, do que eles tinham ajudado a construir, de certa forma. Acabou de referir o impacto no mundo académico e científico que esta tese teve, o facto de ter resultado em artigos em revistas científicas e em conferências e de ter originado um livro. Pergunto-lhe se as empresas ligadas a estes setores de manufatura e que precisamente têm as ditas cadeias, que quiserem consultar o resultado do seu trabalho, ele está disponível? Sim, está disponível.
assim, ele está disponível, como posso dizer, está disponível não inteiro, porque como ele foi publicado em diferentes, tanto em diferentes artigos, e ele está disponível em diferentes fontes, né, em diferentes locais. Mas Mas encontra-se, sim, é isso? Encontra-se encontra-se, é informação. público. Eu, assim, também, obviamente, posso deixar meu e-mail e quem tiver interesse entrar em contato, acho que isso também é uma boa forma de... Mas sim, se pesquisar, se encontra. A tese, a tese inteira não está disponível porque eu, quando entreguei a tese, pronto, eu tinha essas publicações já em andamento e precisava que a tese ficasse em espera. Eles dão essa possibilidade de ficar em espera durante 2 anos até que as publicações sejam todas, né, todas feitas. Mas pronto, eu posso, se puder deixar meu e-mail. Depois, se as pessoas quiserem consultar a tese, eu creio que nos podem contactar e nós Casa da América Latina, podemos servir de intermediário e o Banco Santander também, que é Obrigado. nosso parceiro neste prémio. Ricardo, agora para terminar, se calhar, muito brevemente, perguntar-lhe, uma vez que está a viver no nosso país há 12 anos e que escolheu o nosso país para viver e estudar e continuar a sua investigação, como é que isso aconteceu? Como é que veio parar a Portugal? Porquê? Pronto, a minha esposa, ela nasceu no Brasil, mas a mãe dela é portuguesa, é do Alentejo, da Mareleja, no Alentejo, e foi para o Brasil e pronto, e teve a vida toda lá, e a minha esposa nasceu lá, mas ela sempre teve muito essa ideia de voltar para Portugal, de vir para Portugal. E pronto, em 2008 nós decidimos fazer o mestrado, eu e minha esposa, e viemos a Aveiro para fazer o mestrado. E pronto, gostamos. E ficaram, e já não se foram embora. Fomos, mas passamos um período pequeno no Brasil, depois voltamos para cá e já estamos aqui agora há muitos anos. E pronto, eu tenho também a cidadania portuguesa, nós temos toda a nossa vida aqui. E está satisfeito, Ricardo, com essa opção de vida? Muito, Está satisfeito? sem dúvida, sim, claro que sim. Ainda bem, ficamos contentes. Muito obrigada, foi um prazer, boa sorte para a continuação. Por acaso, para terminar, eu agora disse boa sorte e recordei-me, não, lhe perguntei o que é que vai estudar a seguir. Eu atualmente trabalho no Inesptec, no Porto, e pronto, entrei lá com uma bolsa, fui contratado como investigador, então trabalho no Inesptec. O Inesptec tem uma relação muito grande com as tecnologias, né, com o desenvolvimento de tecnologias, o que hoje eu estudo. Eu continuo a estudar essa relação entre as cadeias de abastecimento e a inovação, mas agora com essa perspectiva mais da tecnologia e do desenvolvimento de tecnologias digitais e a transformação, né, digital pela qual as empresas têm passado. Então, é mais isso agora. Outro tema importante e atualíssimo sempre, não é? Outro também sempre em inovação, a tecnologia. Se há coisa que inova é a tecnologia. Ricardo, muito obrigada, foi um prazer conversar consigo. Mais uma vez, parabéns e que corra tudo bem. Até breve. Tá bem, muito obrigado, até breve.